ativa. Tenta ver se aparece no seu Instagram, no seu celular, alguma notificação de que está ao vivo também. Aí apareceu. Eu clico para assistir. Isso, aí você tenta entrar, daí eu vou poder colocar lá também para participar com seu vídeo também. Boa, já te vi aqui. Vou tentar te incluir. Aí eu vou te mandar um convite, então você tenta. Pronto, estou convidado para você integrar a chamada lá no ao vivo do. Só que tá sincronizado, né? O YouTube tá antes do visual. Fazer pelo YouTube, se deixar o celular. Tem um pequeno delay, talvez. Eu vou botar o celular e deixar no som do YouTube para não perder. Acho que seria essa a ideia. Deixa eu. Deixa eu ver aqui se aparece. Opa, perfeito. Agora apareceu o link aqui no meu YouTube do Japonês Ativo. Pronto, aqui está você também no Instagram. E aí, tudo bom? Estou te vendo. Agora eu Agora eu consegui consegui achar o achar o link, link. copiar link. Agora eu vou te mandar esse link do YouTube do Japonês Criativo, tá? No seu WhatsApp, para você poder compartilhar com quem você quiser que possa querer Fechou. assistir Beleza. a nossa entrevista ao vivo aqui no Instagram, quer dizer, no YouTube, e também vai ser também o mesmo link também para gravação, que vai ficar também a posterior, tá? Beleza, só ajeitar meu fone aqui. Pra não aparecer eco chato. Ó, já entrou aqui uma Lusa Bittencourt, não sei quem é. Ah, meu Conhece? primo. E aí, tudo Boa. bom? Deixa eu colocar também no grupo dos alunos e também manda para lá para o seu colega. Peraí. Pronto, já passei para o pessoal dos alunos também. Aos poucos eu também vou passando para outras pessoas que eu vou julgar com interesse também. Opa, Walter Toledo, Juju Fag, talvez sejam amigos seus. Então vamos lá. Depois de resolver as questões técnicas, logísticas, bora conversar então. Agora são Show. quase 4 horas. A gente pode falar uma meia horinha talvez. Tranquilo, né? Então, obrigado por aceitar conversar comigo aqui sobre Ah, esse tema, obrigado pelo da convite. nossa experiência profissional, né? Sim. Grande Gopta-san. O... Então, conta pra gente, né, como é que foi essa sua experiência com o inglês, né, como professor de inglês, e Uhum. um pouco do que você tirou disso, como é que você foi parar nesse tipo de trabalho. Então, eu caí meio de paraquedas nessa Opa, área, eu assim. não tô, eu não tô te ouvindo no notebook, acho que tá saindo som só no celular. Ué, é para estar saindo. Será que agora foi? Agora sim, agora te ouço aqui no Aí notebook. sim. Não vai fazer um eco, será? Bom, pra mim não. Não Então, sei se vamos as lá. pessoas que estão no Instagram vão ouvir eco. Beleza. Então, minha trajetória, assim, nessa mundo do inglês, peraí que tá bem bastante eco pra mim, tá difícil. Ixi. Você tá como? O notebook tá com ambiente? Como é que tá? O notebook tá mutado, tá só no Insta, só que daí eu escuto eu falando e volta pra mim minha voz. Então, o que eu fiz para dar certo, geralmente, foi o seguinte. Eu coloquei com som ambiente, tá? Sem headset, nada de microfone no notebook, para ficar um som Tá? ambiente. E aí, no celular, eu conectei um plug de fone de ouvido. E aí, a gente não ouve o que está no celular, mas as pessoas, tanto do YouTube como Ah, do fechou. Instagram, conseguem ouvir. Beleza. Vou fazer isso aí então. Pera lá. Vê se dá certo agora. E quem estiver também chegando aí, também fala pra gente se está dando certo. E aí, agora tá melhor? Para mim tá perfeito. Ah, fechou então. Tá bom para Pra mim você? tá tranquilo também. Então, Cara, então, então eu bora lá. comecei a dar aula de inglês em 2017, metade do ano.
E foi uma loucura, assim, que foi uma época que eu fui para São Paulo estudar música, daí fiz um tempinho de faculdade e decidi que a faculdade de música não era para mim, comecei a procurar outras áreas, fui dar aula de inglês. Agora já nem estou mais no ramo, mas foi uma área que me marcou muito, assim, foram 3 anos e pouco dando aula, que na hora que você deu a ideia da live, acho que esse foi um tema interessante, até que a gente compartilha, né? Você dando aula já de japonês há um tempo, até de inglês também, você dá aula, né? Até espanhol, se não me engano, Sim. multilinguista. E começar francês também agora. Olha só. Nossa, Eu vou então. começar a fazer uma pergunta com um amigo meu, que foi da minha empresa, é da minha empresa ainda mais ou menos, de japonês criativo, né? Que ele foi meu colaborador terceirizado, dando aulas para alguns alunos meus de japonês. E ele também sabe muito coreano, né? Só que ele quer agora aprender francês para o concurso do Itamaraty de Diplomacia, né? Aham. Ele acha que eu sei algo de francês que eu posso contribuir com ele, então a gente combinou a princípio de a partir de amanhã começar essa permuta de eu ajudo ele no francês e ele no coreano para mim. Pô, legal demais. Uma troca justa. Sem muito compromisso também. É, bem tranquilo, assim. Ah, Eu que falei, bom. ó, eu não sei por que você achou que manjo francês, mas se você está achando, eu vou tentar. Não, mas legal, legal. Francês é um idioma que eu comecei a aprender um pouquinho também, uma língua muito interessante, mas peguei só o básico. Sim, Mas é muito legal. É, mas no ramo mesmo de ensino, eu foquei mais em inglês, né? Mas também acho que mais me marcou, até nem tanto do idioma, assim, foi mais a didática de ensino que nunca ensinei nenhuma outra coisa, assim, né? Profissionalmente, mas eu acho que ensino de idiomas tem umas coisas bem peculiares, assim, que, cara, isso me marcou muito, assim, foi... E vai longe a conversa. Não sei se sim. você sente a mesma coisa, que você já você tentou ensinar alguma outra coisa na vida ou focou sempre mais em idiomas? É, realmente, em termos profissionais, né, sempre foi em estudo de idiomas, né, mas as primeiras vezes que eu fui professor foi como voluntário, por uns 4 anos, na época de faculdade, né, de jornalismo, na USP. E Aham. aí, Olha, de legal. 2002 até 2006, mais ou menos, eu montei o chamado Projeto Redigir, né, Uhum. que dava aulas de redação e gramática e do português mesmo, né, para o pessoal que tinha mais baixa renda, tudo, né, não tinha Uhum. muita Pô, bem oportunidade de fazer bacana. cursinho. E aí eu participei, né, como professor, né, voluntário, né, foi a minha primeira experiência, assim, e até que durou, né, anos, né, ainda que fosse fazer um semestre e descansava, fazer um semestre e descansava, meio que assim. Então era um semestre por ano que eu colaborava lá. E Aham. foi a minha grande experiência, né, começando a dar aula, inclusive, né, para um grupo de pessoas, né, de uns 10, 15 jovens ao mesmo tempo. Foi uma coisa incrível, né? Pô, bem Mas, legal. é, Bacana. e aí, o que que você tem para dizer para a gente do que te marcou mais e do que você traz, assim, de, digamos que uma experiência de marcante, de ensinamento para quem também Uhum. gostaria de ensinar outras pessoas a aprender idioma, no caso o inglês. Cara, é que eu sinto que nesse mundo, assim, ainda mais, até por ser inglês, que é uma das línguas mais usadas do mundo, uma pessoa aprender isso, você acaba mudando muito a vida dela em muitos aspectos, né? Não, não você, né? Mais mérito dela do que seu, né? Mas você poder fazer parte disso e ajudar, eu acho isso muito gratificante. Ainda mais porque no inglês eu também dei muito tempo aula para adulto, né? Eu dei pouca aula para criança, adolescente. Foi uma experiência legal também, mas sempre foquei mais em adultos. E você vê que a maior parte da galera que está lá, eles estão para conseguir aprender inglês para uma oportunidade de trabalho ou para uma mudança drástica de vida. E sempre era muito gratificante fazer parte disso. Você vê que, nossa, a galera realmente te dá relatos, assim, depois de um ano e meio tendo aula, falando que conseguiu atingir os objetivos, tipo, queria ir para fora, conseguiu aprender o suficiente para passar numa prova, ganhou bolsa, foi para fora. Então isso é muito legal, assim, porque cara, sempre tinham alunos por tempo curto, né? Sempre então, eu dava uma escola de inglês, então, claro, vários saíam, mas muitos faziam aula comigo, assim, 6 meses, um ano, e depois saíam da escola porque iam para fora, passaram uma prova lá. Ou já estavam no nível, conseguiram chegar a um nível intermediário, avançado, já conseguiam uma vaga melhor, achavam que já atingiram o nível que queriam. Então, isso era muito gratificante. Acho que foi o que mais marcou. Poxa, que basta. Então você consegue sentir o impacto
que você realmente estava causando na vida dessas pessoas que eram seus alunos. Sim, isso é incrível. Legal. Isso. Em termos de metodologia, né? O que você sentia que foi eficaz na sua experiência? Então, isso foi evoluindo com o tempo, né? Como eu Sim. dei muita aula em escola, então normalmente você acaba seguindo a metodologia da escola, né? Você sempre vai ter um lance mais único seu, assim, né? De ensinar algumas peculiaridades que é impossível você começar já dando uma aula super boa, né? Então vai aprendendo com o tempo. Uhum. E também até fala, né, que você nunca dá a mesma aula duas vezes seguidas, mesmo que seja o mesmo tema, idêntico, o mesmo exercício, você sempre vai, para um determinado aluno, perceber alguma coisa que vai fazer ele entender de um jeito melhor. Então isso fui trabalhando com o tempo. Mas acho que o que me marcou bastante foi um curso que eu fiz que se chama CELTA, ele é da Cambridge. E ele é um curso focado em metodologias para dar aula de inglês, né? Então ele já assume que os professores lá têm um nível avançado, não focam muito nisso, né? Se o cara é um avançado super experiente ou se aprendeu a falar, não tem tanta experiência com aula, eles não dão muita bola. Eles querem focar mesmo em te ensinar como dar aula bem, assim, ensinar técnicas. E eu acho que isso abriu minha mente mesmo para como preparar as aulas melhor, tipo, pensar na aula como se fosse uma coisa só, sabe? Tentar trabalhar dentro de um tema, tentar deixar a aula mais unificada. E acho que isso facilitou muito, tanto na aula, na hora de dar aula, quanto a minha percepção do que eu poderia falar ou fazer, perguntas certas em certos momentos. Cara, isso abriu minha cabeça, assim. Coisas que eu até consegui perceber, muitas coisas que eu fazia que não eram muito efetivas, depois comecei a melhorar. E são técnicas, na verdade, simples, assim, mas que se alguém não te falasse, acho que eu nunca ia perceber, sabe? Seja um pouco mais específico, como assim? Dá um exemplo melhor. Por exemplo, acho que o que mais me marcou é que eu sempre tentava ensinar um negócio e perguntava pra pessoa, entendeu? Do you understand? E todo mundo vai falar que sim. É muito raro alguém falar que não, né? Ah, E você percebe que, sabe, são coisas simples, assim, que não são coisas efetivas, né? Então, daí já comecei a trocar isso, ao invés de perguntar assim, entendi, fazer uma pergunta direta para a pessoa sobre o tema, né? Para Falar, testar, se, testar. provinha, uma mini prova, né? Mesmo por mais bobo que seja, ou até, tipo, às vezes a pessoa só não prestou atenção no que você falou, não pegou a ideia do exercício, não consegue fazer exercício, né? E acontece bastante, ainda mais quando tá com turmas de a mais de um aluno, né? Já começa turmas de 4, 5, já o aluno fica com vergonha de perguntar o que era para ser feito, que ele não entendeu. Então, detalhezinhos assim, sabe? Até a introdução de aula, eu muitas vezes chegava já e bora fazer aula aí, e já vi que não dava certo. Eu vi quando você tem uma dinâmica com menos alunos, um ou dois, um negócio mais íntimo, assim, você consegue trocar ideia com eles, né? Perguntar mais da vida pessoal, até para criar uma conexão antes de começar a aula. Agora, quando você tem uma turma eu dava aula para turmas de 12, 15 alunos, era muito difícil, você não consegue falar com um em um, assim, perguntar tudo, né? Então, tinha que fazer um quebra-gelo, assim, no começo, que já engatasse no tema para já engatar todo mundo. Isso foi um lance bom, assim, que eu percebi também. Tá. Como assim? No caso de você começar a aula sem introdução, o que você sentiu exatamente? Como pergunta? Desculpa, não deu para ouvir Você falou direito. que era bom ter uma introdução, digamos, para Sim. você poder começar a aula. Por exemplo, se eu ia dar uma aula, assim, de algum tema de gramática, né? Uhum. Daí, antes eu pegava alguma coisa muito relacionada àquilo, assim, né? Ou já é direto. Daí, ou até se quisesse fazer uma introdução, eu faria alguma coisa nada a ver, assim. E com o tempo eu comecei a ver que dá para você fazer uma introdução legal, você vai falar sobre rotina, assim. Você começa falando da sua rotina, começa a perguntar para a galera da rotina deles, força eles a falarem um pouco sobre isso, sem mesmo saber direito como falar, sabe? E meio que despretensiosamente, sem dar a entender que é uma lição, ou estou fazendo eles falarem alguma coisa, que fica um negócio bem descontraído. Também já cria uma necessidade da pessoa querer aprender aquilo para conseguir falar melhor.
E também já, antes de tudo, antes de você pular para a gramática direto, já mostra como aquilo é útil numa conversa ou no dia a dia. Eu acho que isso é bem importante, assim, antes de você começar a explicar alguma coisa, tanto gramaticalmente ou até como em termos de pronúncia ou escrita, você conseguir fazer a pessoa entender para que ela usa aquilo e se ela nem perceber que está sendo uma lição, ainda melhor. Sabe? Meio que fala, nossa, como é que eu falo tal coisa? Eu queria falar da minha rotina, mas não consigo, né? Daí, logo em seguida vem uma aula sobre isso, sabe? É bem até gratificante para a pessoa, ela já começa querendo aprender muito mais a fundo o negócio. No caso, você consegue notar alguma dessas coisas da introdução intuitiva, do dia a dia, etc. E meio que essas mini provas após um assunto ensinado. Nas aulas que você tem tido comigo de japonês, tem tido algum paralelismo, eventualmente, ou não? Como é que você tem Sim, sentido? sim, isso até acho isso muito interessante, porque aquele método que a gente usa, ele segue muito essa dinâmica, assim, né? E já teve muitos métodos que eu utilizei para dar aula de inglês que não seguiam nada disso, assim, parecia um negócio meio aleatório, sabe? Ah, o cara, parece que o material, não sei, deve ter alguma estrutura por trás, né? Mas não foi tão bem pensado nisso. E eu sinto que materiais bons, eles já trazem isso por natureza, sabe? Você já tem uma introdução legal, já tem um, um cheque, assim, para ver se o aluno entendeu mesmo. E por isso que eu gosto bastante das suas aulas de japonês. Sinto que são bem efetivas, assim. Mas no caso, você comentou mais do material em si, só seguir ele em si, no caso o Genki, né, que eu selecionei, que Uhum. realmente antes eu utilizava outros materiais, né, o Mina no Nihongo, né, também muita gente recomendou o Marugoto, mas eu preferi utilizar depois de conhecer o Genki, né, ficar apenas nele, né, já faz uns anos. Sim. Ainda que o Mina no Nihongo ainda hoje seja talvez um dos mais usados nas escolas japonesas por aí, né. Uhum. Inclusive aqui na Associação Nipo-Catarinense, onde eu comecei o aperfeiçoamento aqui, já num nível, né, maior, eu descobri que eles usam o Milano Nihongo mesmo, né? Que é esse que eu também comecei a utilizar para eu dar aula também no começo, né? Então, mais um lugar, entre outros, que utilizam esse clássico Milano Nihongo, né? Mas eu não gosto muito dele porque eu sinto que é meio engessado, é meio Uhum. Duolingo, assim, que tem umas frases, assim, Sim. padrão que não são muito úteis às vezes, tipo, o leão come cenoura. Tem. Em todas as línguas é a mesma coisa. Enfim, né? Aí, claro, o Milano Nihongo não é tão esquisito como o Duolingo nessas frases, Aham. mas mesmo assim é meio engessado, assim. No Genki eu gosto mais porque ele favorece uma comunicação mais prática, assim, mais do entorno do dia a dia do aluno. O que você faz da vida, Sim, seu com trabalho, certeza. o que você, né, coisas que você realmente é capaz de se utilizar, né, numa situação da vida real, assim, eu acho, né? Então, tenta diferenciar um pouco o que você viu no material Genki em si e no que a gente usa do material, né, ou não, de diferente nas aulas, na nossa dinâmica. Eu acho que a maior diferença, sim, é que quando você está no material, é difícil um pouco você sair um pouco dele para tentar uns exercícios à parte, assim, né? Porque ele já tem muita coisa pronta ali, muito bem feita e funciona muito bem. E eu acho que, tipo, o que daria para fazer, pegando um game que já é um material muito bom, seria algumas coisas para complementar, né? Que nem você usa na aula, aqueles kanjis, né? Para quem não conhece os símbolos japoneses, você vai conseguir explicar melhor que eu. Você faz os kanjis por fora, ou trabalha músicas, outras ideias por fora. Acho que isso é uma dinâmica muito boa e funciona muito bem. E nesse quesito que eu disse mais de ter que fazer uma introdução diferente, pensar em perguntas, coisas assim, era porque na escola que eu dei aula, eles pediam muito esse curso porque eles pediam para os professores prepararem a aula 100%. Você tinha alguns materiais de base, podia ter, né? Só que você não precisava seguir um livro. Então, meio que você fazia a sua própria aula, eles até incentivavam isso. Então,
Claro, no começo era difícil, porque daí não tinha nenhuma aula pronta, né? Tinha que fazer tudo do zero. Mas na hora que você fazia uma aula, depois era só ir aperfeiçoando ela, conforme você fosse aplicando ela algumas vezes, né? Mas aí, no final das contas você acabava criando uma própria metodologia tua, que ficava melhor do jeito que você achava, ficava mais maleável. Mas não que não possa fazer isso com um material que já está pronto também, né? Uhum. Adicionar algumas coisas É, dessas. o que eu talvez crie de diferente do que o material que a gente utiliza, né, que a gente escolheu lá, é mais realmente aquelas aulas especiais que a gente fez recentemente com o Animor, Sim, por exemplo, né, foi qual que a gente usou mesmo? Foi o Rabatai a música do Naruto. Nara, do Naruto Shippuden, né, que fez Música duas incrível, aulas por sinal. em cima dessa música, né, de abertura, né, e, nossa, cada estrofe, né, já dá uma aula inteira, né, praticamente, né. Sim, E a gente também fez o quê? Uma coisa que eu acho muito essencial no uso do material é justamente os exercícios, né? Que, infelizmente, por coisas da vida, a maioria dos alunos não faz exercício, né? Mas você felizmente conseguiu um tempinho aí para se dedicar e mandar material. E é essencial, né? Porque aí você consegue ter um material sobre o qual trabalhar na aula, né? sim, Claro, eu procuro usar sempre na aula em cima do que o aluno está fazendo, né? Seja, tá, ele é falou legal isso. X durante a aula, né? E aí eu consigo trabalhar em cima dessa pronúncia dele, né? Assim por Sim, sim, diante. Mas se ele consegue, além disso, criar materiais fora da aula, eu tenho muito mais possibilidades de trabalhar em cima, né? claro. De aperfeiçoamento do que ele fez, né? Então, Uhum. e também o que eu também fiz diferente dos materiais que estão no Genki são os mnemônicos, né? Tem o colaborador Jorge Felipe, que fez todos os mnemônicos de Hiragana e Katakana, né? Que são frases e ilustrações para tentar ajudar a memorização, né, das letras japonesas e conectar com a pronúncia, né? Por exemplo, uma que eu gosto muito lá uma que eu vi até em inglês, que não foi eu que fiz, mas que eu vi no material Tofugo, né? Que tinha o kan-kan, né? Então, o K do inglês, do japonês, né? Que é o KA, né? Consoante vogal numa letra só, né? Aí associaram com kan-kan, porque seria uma perninha aqui meio dobrada, outra perninha esticada. Acho que essa aqui tá fechada e a outra tá esticada com algo assim, enfim. Aham. Tá, 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 tá. Mano, eu achei E incrível associa... essa Isso funciona conexão. muito bem. Teve um que você me falou que eu nunca mais esqueci, que eu não conseguia decorar como é que era a biblioteca, né? Tô chocando. Acertei, né, agora. E você falou, imagina que eu tô chocando um ovo na biblioteca. Nunca mais esqueci. Parece, parece bobo, assim, você pensa, nossa, nada a ver. Mas aí não, não esquece mais. Geralmente eu tento fazer conexões que sejam menos aleatórias que isso, que sejam mais realmente connected, né? Porque Sim, essa do tô chocando o ovo realmente não veio tem do nada a ver além. com nada. Mas geralmente eu tento conexões que realmente sejam como função, né? X para Y, sem Aham. somente C, né? É, aí realmente é um mnemônico que seja mais, né, digamos, eficiente, né, de fato, né, para Sim. memorização, né? É. Tipo, um que eu gosto que eu criei, né, foi o lance do kaku, verbo de escrever ou desenhar em japonês, que aí eu penso num caco de vidro que o vândalo usa para desenhar no seu carro, né? E essas são as coisas que não esquece mais. Isso é Essa muito bom. aí é uma coisa impactante, né? Então isso traz um outro elemento interessante do ensino, que é o impacto emocional, né? Se uma Uhum. coisa não tiver um impacto emocional na sua vida, você não vai ter tanta chance de guardar ela com profundidade, né? Agora, um vândalo, você imaginar riscando o seu carro com um caco de vidro para desenhar e escrever alguma coisa, cria um impacto emocional. Sim. Acho que, principalmente quando você consegue associar a linguística com alguma sensação ou emoção, isso marca, né, demais. Até Aham. porque, né, no final, toda a comunicação, a linguagem em si é uma tradução, né, uma conversão do teu sentimento, uma coisa que você quer transmitir numa linguagem de um jeito que outra pessoa possa entender, né? É, é dos dois caminhos, né? Converto meus sentimentos e minhas emoções de um jeito mais codificado, racional, talvez, que chega em você, você decodifica isso e tenta compreender.
Então, você conseguir acessar esse lado da pessoa aí de vincular alguma coisa com uma emoção, já vai memorizar muito mais fácil mesmo. Vai ter muito mais impacto. Você conseguia criar alguns subterfúgios para isso nas suas aulas de inglês? Como é, dá alguns exemplos. Cara, pior que eu nunca pensei nisso como uma tática de ensino, assim, sabe? Acho que eu sempre vi isso muito pra mim, assim, né? Alguma coisa que eu identificava e me fazia me sentir de certa forma, me marcava de um jeito. Daí quando eu tentava transmitir isso para alguém, não necessariamente do mesmo jeito que eu aprendi, mas tentava talvez explicar meio que intuitivamente, assim, de algum jeito que a pessoa fosse entender aquilo e tivesse um impacto nela. Mas nunca bolei, assim, uma estratégia, uma metodologia técnica para conseguir fazer isso, né? Sempre vai muito do momento. Às vezes, queria explicar um negócio, a pessoa não estava entendendo, tipo, analisava aquela situação e pensava, pô, como é que essa pessoa, né, esse aluno, que também por já ter algum tempo de aula, assim, você entende pouco a pessoa, meio que tem uma intuição, assim, de como é que ela vai responder alguma coisa que você falar, então você tem que meio que pensar, como que eu posso explicar isso de tal jeito que essa pessoa em específica vai conseguir entender do jeito mais fácil possível. E conseguir, talvez, como é que eu transmito essa emoção que eu estou sentindo para essa pessoa entender. Isso complica quando você tem mais gente na sala, assim. Mas Sim. realmente, nunca pensei numa uma tática assim mais imagética. Acho que isso seria uma coisa bem interessante. No japonês, até porque você tem, principalmente nos símbolos, né, nos alfabetos, você tem muita coisa que vai ser mais fixa, assim, que você sempre vai usar, né? Agora, no inglês, assim, teria que fazer para infinitas coisas, né? Para algumas, Assim, claro né? que... Tipo, o lance do japonês, claro, tem o clássico hiragana, os katakana, kanjis, que eu contratei um amigo para fazer os desenhos ilustrativos, para fazer, né, os mnemônicos. Porém, né, como no caso que eu falei agora do Kakyu, é apenas uma brincadeira para ajudar um vocabulário apenas, né? Sim, sim. Não tem conexão nesse caso com o uso de um símbolo que está fora do nosso alfabeto, né? Aham. Kakyu, né, é só uma palavra, né, para lembrar é, um vocabulário, né, uma pronúncia, né, em outra língua, né? E que mais? Eu também criei também, não sei se a gente chegou nessa parte, acho que não, para forma T, que é uma das formas mais importantes em japonês, que usa para imperativo, usa para conexão de um verbo com o outro, Yamatei, etc. coisa assim. A gente não chegou ainda não, né? Não, ainda não, mas você falou um pouquinho sobre, mas não chegamos a estudar muito a É, fundo. então, no caso, por exemplo, eu criei. Então, você tem que decorar um monte de coisa para conseguir lembrar de como é que é a forma T para conjugação de diferentes verbos segundo a terminação deles. Aham. E aí eu também criei mnemônicos para isso, né? Que eu não fiz nenhum desenho, mas eu só lembro de falar essas ideias que eu passo para os alunos. Por exemplo, os verbos que terminam com mu, nu e bu, ou seja, exemplos, mu, yomu, ler, bu, yobu, chamar, ou mu no bu, peraí, e o nu, não lembro agora, mas enfim, os que não desse jeito, eu tenho que fazer a terminação da forma T conjugada para um D, tá? Enfim, aí que eu criei uma frase ridícula, mão na bunda, né? Mu no bunde, Pra pegar o mão bu na com bunda. tá. Pronto, Já perfeito. resolve, Tipo, pronto, já é uma lembrou. coisa que causa uma polêmica, né? Pô, não é uma coisa, digamos, bonita de ficar falando mão na bunda, né? Sim. É, Diante do mas contexto. como... Oi? Diante do contexto. Né? Enfim, não é uma coisa, digamos, muito politicamente correta, né? Então, claro, tem que ter um certo cuidado até, situações, mas geralmente, é uma coisa bobinha também, enfim, mas causa um certo impacto emocional, assim mesmo pela ser uma coisa boba, engraçada, né? Aham. E meio apelona às vezes. E aí você causa também esse impacto emocional e, pô, colabora. Pô, mão na bunda, não faz mais. Mu no bu, terminou com esses verbos com isso, transforma em um D. Né? Aham. Tipo, yomu, yonde. Yobu, também yonde. É,
Munu, agora esqueci algum, mas enfim, é essa voz. Olha só, é muito interessante. Essas coisas que realmente, para mim, eu vejo que funcionam demais. E, Pode ter claro, outra certeza. coisa também que Vou eu esquecer fiz nas mais. aulas de inglês, por exemplo, é, o mundo do inglês está tão lotado na nossa vida e permeia a nossa vida no Brasil, em tantos aspectos, né, culturalmente, né, é, que é muito mais fácil, eu acredito, numa aula de inglês causar algum impacto emocional, inclusive, do que no japonês, ainda que eu use muito também criatividade nas aulas de japonês, mas no inglês também se permite muito isso, por exemplo, com músicas, né? Tipo, Sim, é muito mais fácil eu conseguir causar um impacto emocional no aluno que eu estou dando aula, que eu estou dando aula, por exemplo, para um aluno que já é mais maduro, tem filhos e está numa empresa multinacional, não sei o quê, e aí eu falo alguma palavra assim, sei lá, curtain, tá? Cortina, né? E aí eu lembro do My Way, né? Do Frank Sinatra. Aí fala, and now the end is near, and so I face the final curtain, né? Então, isso já ajuda. Também ajuda. temos lá highway, não sabia também o termo highway de estrada, né? E aí, que também aparece de highway dentro da música My Way, Já em um ajuda muito, momento. né? E aí eu lembrei também, claro, do Highway to Hell. Daí, não tem como não lembrar depois das coisas. E Nossa, tipo, quando você bota uma emoção, e as músicas são plenas de emoção, né? sim, pra caramba. Então toda hora eu lembro de alguma coisa que eu consigo, durante a aula, algum termo, alguma gramática, que eu estou falando para o aluno que está com dificuldade, né, para memorizar aquilo, que não teve muito contato com aquilo antes, pá, já lembro de uma música, bota um trechinho que você vai conseguir lembrar daquilo e registrar, associa, já era. Sim, e também a música é boa. Tem muita gente que critica, que fala que não dá pra ensinar muito com música, mas eu sou muito a favor porque cara, normalmente o cara que você vai ensinar uma música pra ele em inglês ou até em japonês, estamos vendo aquela música do Naruto. Eu não sabia que significava uma palavra dela, mas tentava cantar junto já. Então você vai praticar um negócio, vai aprender a cantar músicas sem mesmo tá sabendo o que cada palavra significa. E eu acho que depois que você pega isso, aprende ela, aprende as palavras pela música, no final, assim, quando você for cantar de volta ou vai continuar praticando, aquilo vai vir com muito mais facilidade. Às vezes até umas conjugações, algumas palavras que se conectam, você não precisa ninguém te ensinar aquilo. Às vezes você já aprende intuitivamente quando você pegou a tradução e entendeu do que a música se trata. Isso cria esse impacto também, né? Quanto mais você tiver uma familiaridade com o conhecimento, o assunto tratado, creio que fica muito mais fácil para o aluno, porque a princípio é um negócio esquisito, que ele não sabe muito bem do que ele está fazendo, mas se você bota uma coisa que está, de algum modo, conectado com ele, como uma música que ele gosta, um game, um filme, etc., pronto, já é uma coisa que não é mais uma coisa estranha totalmente, uma coisa que faz parte já da realidade dele, que é só mais para estabelecer mais umas conexõezinhas, né? Sim, isso realmente. Eu acho que para mim assim, de material extra para ensinar as coisas, eu acho que é o mais efetivo. Até, claro, pode trabalhar filmes, cenas de filmes, tudo, mas acho que a emoção que a música transmite e vinculado a tudo isso, assim, facilita muito. Você chegou então a também fazer curso de música, é isso? Eu fiz, sim. Na verdade, eu sou de Curitiba, né? Eu fui para São Paulo com o intuito de estudar música, né? Faculdade. Mas aí depois vi que a faculdade não era muito para mim, não. Fiquei meio nessa aí, perdidão, né? Daí fui dar aula de inglês, como já sabia falar inglês. Vamos pegar essa oportunidade, né? Mas eu continuei estudando música por fora, né? Continuei fazendo umas aulas, mas levando mais como hobby mesmo do que como carreira principal, assim. Entendi. E você chegou a conseguir alunos como, né? Porque acredito que esse é um dos maiores desafios para os professores, né? Nossa, Que querem muito tentar difícil. alguma fonte de renda como professor, né? Nossa, na época foi difícil, sim, mas agora que eu parei de dar aula, não quero mais.
já mudei o estilo de vida, tudo, não para de vir gente me pedir aula. Pô, Toda se souber, semana. passa pra mim então, que eu aceito. Nossa, que é aluno de inglês, eu faço sim. Toda semana umas 3 pessoas me perguntam assim, se eu tô dando aula de inglês ainda, que estão querendo aula. Se vão Nossa. fazer ou não sei, né? Eles só perguntam, falam que vão começar e não começam, né? Ah, é, claro, acontece direto. Mas daí eu falo que já não estou mais dando aula, não. Mas na época eu dava muita aula em escola, né? Aham. Então, escola de idiomas. E acho que em inglês é mais fácil para isso, porque tem muita escola de idioma em inglês. É. Só que daí também a gente é muito mal remunerado nessas escolas, né? Então, eu dava aula em 3 escolas simultaneamente, assim, né? Porque de Nossa. como você não pega o dia inteiro de aula, eles te dão 1, 2 horas, 3 horas no máximo de aula por dia, Hum. daí, que não era escola, tipo, para criança, assim, era escola de idiomas, mas focada em adultos. Então, eu ia de manhã em uma, à tarde em outra, final da tarde, noite em outra. Todo dia, assim, era puxado. Nossa. Daí depois eu Caramba. decidi começar a dar aula particular, assim, por conta, eu tive alguns alunos, mas eu já estava meio que, no final, assim, desistindo dessa área, agora eu tô na área de TI, né? Uhum. E por que você sentiu melhor para você trabalhar com ITI do que com aulas de idiomas de inglês, por exemplo? Ah, foi uma mistura de coisas, assim, mas eu já, antes de ir para São Paulo estudar música, eu já fazia faculdade de TI. Eu tinha parado, né, que não sabia exatamente se era o que eu queria, era muito novo, né, não tinha certeza. E daí vinculou que eu já estava um pouco cansado desse ritmo de dar aula, né? Era muito desgastante ficar nas 3 escolas e daí aulas particulares ainda tinha pouca gente, né? Não dava para ter uma renda somente disso. Daí, já estava meio desanimado com toda essa dinâmica de aula e também eu já estava numa pegada de querer um trabalho assim que eu pudesse meio que fazer a hora que eu quisesse, assim, sabe? Eu rendo muito à noite, eu acho que isso é um negócio que me pegou bastante, né? Então, eu trabalho assim, meu trabalho é meio livre, assim, eu posso fazer a hora que eu quiser, né? Sou programador, então eu normalmente começo a trabalhar umas 8, 9 da noite, às vezes 10, 11, vou até umas 3, 4 da manhã, assim, né? Que é o horário que eu fluo bem. E ainda mais com a pandemia chegando, daí já que começou a pandemia, as escolas fecharam tudo, eu falei, acho que agora é hora de fazer esse pulo de área aí. Nossa. É, pois é, né? Essas situações às vezes empurram a gente para algum outro projeto que a gente estava meio lá no potencial só. Sim. Daí tem que fazer uma escolha assim no dia pro outro. Sim. Mas foi E, bom. bom, Foi só para encerrar aqui, porque já temos que Fechou? encerrar, tem outro compromisso também. Beleza. A gente, você conseguiu como essas escolas que você chegou a conhecer e trabalhar, já que foi a maior fonte de trabalho para você, foram essas escolas, então. Eu, na verdade, comecei a pesquisei perto de onde eu morava, assim, quais escolas que tinham. Daí que eu até percebi que tem muita escola de inglês no mundo. Se você for ver, é uma a cada esquina. Não tanto, né? Mas é absurdo, assim, a quantidade de escola de inglês que tem por bairro, assim, Cara, eu lembro que no meu bairro, em São Paulo, eu tinha levado currículo, eu fui nas escolas mesmo, né? Na época, nem tinha LinkedIn. Tinha, né? Mas eu não tinha LinkedIn, né? E fui nas escolas a pé mesmo, em volta, levei currículo, daí até foi bom, porque daí como era tudo aula presencial, na época não tinha, acho que nem cogitavam muito essa aula online ainda. E daí entreguei meu currículo, já mandava para fazer uma entrevista, prova, e fui indo assim, né? Só meio que procurando um lugar perto, levando currículo, foi indo. Certo? Bom, maravilha. Eu também divulguei a nossa live aqui, tanto para quem eventualmente entrasse ao vivo, como para ficar bem gravado, né? Que vai ficar aqui esse link. Para o pessoal Beleza. do grupo Poliglota Recife, onde eu Aham. morei, conheci bastante povo lá. E também o grupo Poliglota Floripa, é, que o pessoal tem interesse. Mandei para vários outros contatos que eventualmente tiveram interesse em inglês, Pô, legal. que me contataram. Mandei para um colega aqui do hostel, gerente do hostel de Floripa. Enfim, mandei para o grupo também aqui dos alunos de japonês, né? Para um monte de gente. Fechou. Legal. Espero Bacana que demais. alguém tenha proveito, né, de alguma maneira nessas reflexões que a gente fez aqui hoje, nessa troca Aham. de ideias e experiências. E espero que tenha achado bem legal, né, também essa nossa experiência hoje. Os nossos convidados também aqui, ou quem assistiu a gente e quem vai assistir ainda, né?
E te deixo à vontade para fazer comentários finais, então. Muito obrigado por me dar essa oportunidade aí de estar compartilhando um pouco essa minha experiência, que foi algo muito marcante na minha vida. E você disse, né? Espero que tenha gente que tenha proveito de alguma coisa do que a gente conversou, que sendo professor, aluno, que até algum aluno que fica adiando para aprender, né? Fica pensando se faz ou não, é uma coisa que realmente afeta a tua vida, aprender um novo idioma, né? Então, incentivo qualquer um a correr atrás disso. Massa. Bom, então é isso aí. Então, um abraço para todo mundo que esteve aí presente. Agradeço a colaboração do meu aluno japonês, ex-professor de japonês, de inglês, Gopi, não, é Gopi, né? Você é o Gopi. Eu confundo com o seu colega. Gopi ex-Henrique, né? E é isso aí, um abração para todo mundo. Um abraço a todos aí. Excelente fim de semana e semana também a começar. Tchau, tchau, pessoal.